Eu sei que vocês existem. Oi. Descartes falou: dubito ergo cogito ergo sum. Eu duvido, portanto, eu penso, portanto existo. Mas o monge faz um pouco diferente. Medito, logo existo? Não, quase. Eu sei que vocês existem. Mas há uma posição na filosofia indiana chamada Advaita que diz que também é um ponto de vista válido que vocês não existam. De repente, eu preciso evoluir. E aí, uma das maneiras de eu fazer isso é eu aprender. E eu ensinar. E aí, vocês são só uma criação do infinito para que eu possa ensinar alguém e achar que eu estou ensinando, mas na verdade eu estou aprendendo. Eu sei que vocês existem. Mas se vocês fossem só uma criação do infinito para me darem a oportunidade de servir, já seria tão lindo. Então, além de eu poder servir a vocês e ser portador da luz interior como vocês também são, além de tudo, vocês existem ao máximo. Eu agradeço. Vocês estarem aqui, vocês meditarem e se elevarem e encontrarem essa energia que é roubada de nós. A gente talvez devesse usar a palavra furto, porque furtivamente nos é subtraído. Não. Tem violência. O mundo violentamente nos rouba nossa energia, nossa grandeza, nossa presença, nossa intenção. De pequenas concessões em pequenas concessões, quando vemos, já não somos mais nós. Tanto de nós foi tirado, é um dos problemas da filosofia. O navio de Teseu. Teseu é um personagem mitológico. Um navio cheio de tábuas, feito de tábuas de madeira. Mas uma tábua apodrece, a gente troca. E outra tábua apodrece, a gente troca. E outra tábua apodrece, a gente troca, mas é um navio de Teseu. E aí, ao longo de 200 anos, não tem mais uma tábua original. Ainda é o navio de Teseu? Ou é um outro que ali se criou? E na espiritualidade, isso tem outra resposta do que na filosofia. Porque você pode mudar de uma ideia e o mundo pode pegar um pedaço seu e outro pedaço seu, mas cada vez que você se reconecta com algo profundo e inominável, no sentido de que é além das palavras. Ai, é só na meditação? Não, gente. Você já viu uma avó abraçando um neto? Um amor inexplicável e inominável. Pronto. Reconectou com algo essencial dela. Por mais que partes dela tenham sido trocadas, tanta coisa aconteceu na vida, voltou a um estado de pureza original, essencial, anímico, de alma, de Atma. Então a gente vai se perdendo nas expressões do ser. E de repente a gente para, conecta e fala: ah. E uma das vantagens de se conectar dessa maneira é que muitos dos nossos desejos são causados por falta que a gente tem da gente mesmo. Nossa, eu estou tão sem paz, acho que eu vou comprar um Porsche. Que o Porsche é muito legal, gente. Eu vou ficar animadíssimo. E aí, toda essa falta de eu estar comigo, de eu sentir que eu sou uma pessoa boa, de eu ter confiança, de eu ter clareza. Nossa, não consigo ser feliz com quem eu sou. 2 Porsches. Ou uma Lamborghini e um Porsche, mais legal. Não tenho nada contra carros rápidos. Aliás, eu não tenho nada contra nada, gente. Tudo serve para aprender de alguma maneira. Mas é um preenchimento por tabela. Aquilo vai te trazer sensações válidas, divertidas. Mas as sensações são sempre aqui dentro. A peça é lá fora. Então é tão interessante que uma coisa externa eu compre pelo efeito que ela vai ter interno. E a gente vai perdendo partes da gente, perdendo partes da gente. E essa tal de espiritualidade, que vai trazendo isso de volta. E toda espiritualidade, na essência, é uma libertação. Se você achou uma espiritualidade que não te liberta, pare. Pare mesmo. Inclusive aquelas que pseudo-libertam. Aquelas que chegam e dizem: olha, uma religião nova. Você pode fazer de tudo, pode bater em quem você quiser,
pode fazer mal aos outros, pode usar todas as substâncias que fazem mal ao seu corpo. Isso não é liberdade. Isso é trocar uma prisão, a prisão das regras e normas sociais, por outra prisão, a prisão da autodestruição e da agressividade. A liberdade verdadeira vai sendo essa liberdade da gente ser quem a gente é. A disciplina vai começando a ficar gostosa, porque eu tenho a escolha, claro, de não meditar, de não comer meus vegetais, de não sorrir para quem eu encontrar. Mas é tão melhor sorrir. Eu sei, gente, que rabanete não é tão gostoso quanto chocolate. Mas essas trocas entram na sua liberdade se você fala, não, pera, eu sou arquiteto de mim. Eu decido me criar como um ser melhor. Eu decido que quando entra aqui um ódio, eu pego esse ódio e falo, hoje não, obrigado, eu te entendo, ódio. Ódio, você tem uma pontinha de razão, senão você nem entrava em mim. Mas não é você que eu quero que floresça. Então esse esculpir de si mesmo começa a entrar em algo que todos nós no coração sabemos que é a espiritualidade. E a humanidade mudou muito, muito mais do que a gente pode imaginar nessa busca do divino. Os deuses gregos eram profundamente humanos. A punição que os deuses gregos davam, na mitologia deles, não era porque alguém tinha feito mal ao outro, mas porque tinha ofendido eles. Esse era o conceito de divino que antigamente havia. Mesmo no judaísmo, que deu origem às religiões abrâmicas, que vem de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islã, todos vieram de Abraão. Mesmo na religião abrâmica, lá nos primórdios, Jeová, na visão inicial dos judeus, era um Deus local, só da tribo deles. Lá no início do entendimento, ele era filho de El. El. Sabe El? Sabe El. Gabriel, Miguel, Rafael. Porque hoje a palavra El quer dizer Deus. Mas muito lá no começo, era um Deus específico, porque eles achavam que havia muitos. E tinha um filho de Deus chamado Jeová, que era o Deus ali, El Shaddai, Deus da montanha, era outro título, só para a tribo deles. O que foi mudando? A gente. A nossa concepção de deuses humanoides e bravos, como Zeus, que olha e fala, não gostei do que você fez, eu vou jogar um raio. Essa concepção de Deus punitivo foi sumindo da consciência da humanidade. E hoje, se eu falo que a vibração elevada é amorosa, a gente entende. Se eu falasse há 3.000 anos, na Índia, a essência divina é amor, eles iam falar, não, Indra é bravo. Vishnu, então, fica o dia inteiro dormindo. Shiva, quando está de mau humor, é terrível. A gente foi evoluindo, vocês foram evoluindo, eu fui evoluindo. E isso quer dizer que estamos próximos e aptos a nos conectar com o universo de uma maneira muito menos antropomorfizada, muito menos antropomórfica, muito menos achando que é alguém sentado na nuvem lá olhando para ver se eu fiz direito. E muito mais uma vibração que você conecta, o reino de Deus está dentro de nós. Que é uma frase da Bíblia e que depois foi muito usada por Tolstói. O reino de Deus está dentro de nós. E se é assim, está dentro como? É aqui, na pleura, no esôfago, onde que fica? Dentro como? É vibracionalmente interno e, portanto, imediatamente acessível. A não ser que o mundo te roube de você. Porque quando o mundo te rouba de você, você começa a descer para entendimentos mais crus. Quando vocês estão cansados, vocês não ficam de mau humor? Porque eu fico. Se vocês não ficam, eu vou me ajoelhar aqui. Eu tento não fazer mal a ninguém, mas minhas respostas ficam profundamente secas. É assim. E pode pegar aquela mala? Pode. Porque se eu falar mais uma palavra, eu vou falar uma coisa errada. A gente, quando vai descendo de vibração, vai sendo pego pela materialidade, o corpo está cansado, o corpo está com dor, aquilo nos desce de vibração e de presença, e parece conversa de maluco isso de energia. E quando a gente sobe, só energia existe, parece maluco aquilo da materialidade. O que você considera mais real depende do seu nível de consciência.
Tem pessoas lá fora que acham o pneu do carro mais real do que o amor. Eu acho o amor muito mais real do que o pneu do carro. Depende do nível que a gente está. E no nível mais elevado, essa vibração, essa luz, a luz que chega, que dissolve a ignorância, que mostra o que é real. A luz que quando a gente acende, quando é criança, para de ter medo no quarto. A luz que revela o caminho. A luz que mostra e que vem do sol e que nos aquece. A luz. O amor que causa pertencimento, acolhimento, conexão mesmo com o diferente. Eu ter amor pelos outros de cabeça raspada é muito mais capilarmente fácil. Mas eu ter amor por vocês, com essas lindas cabeleiras, o amor alcança o diferente. Mas isso é na vibração elevada. Na vibração baixa, a gente entra na consciência tribal. Pessoa da mesma cor que eu, ela torce para o mesmo time que eu, a gente vai descendo. E essa escolha é o que os indianos olhavam os chakras e falavam, subir na consciência. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subir ou descer. Quando a gente está nessa consciência elevada, a luz é o que importa. A luz é o que revela. Esse amor, esse perdão. E aí, para nossa surpresa, embora seja mais sutil, não é mais frágil, é potente. A gente tem a ilusão de achar que aquilo que é espiritual vai ser, aquela espiritualidade que, pois é, né, tão sem graça. E não é nada disso. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi mestres de verdade falando, a intensidade da trovoada da voz deles me impressionou. E passavam paz, mas era uma paz transformadora. Não era uma paz resignada. Não há nada de resignado na espiritualidade. Então, assim como a própria ideia do que é Deus, do que é divino, foi mudando ao longo dos séculos, e hoje a gente pode olhar e concordar. Gente, amor, luz, presença, bênção, infinito, sim. Há 2000 anos, nada disso era óbvio. Mas agora sentimos. E se sentimos, convido todos a serem. Se você sente algo, é porque você está começando a poder ser. Se você está sentindo raiva, é porque você pode se tornar feito de raiva. Se você começa a sentir bênção, é porque você pode ser feito inteiro de energia de bênção. É só seguir esse fio. Aquilo que você já sente, você pode se tornar. Se você sentiu uma luz e uma clareza e um silêncio, você pode ser inteiro feito desse silêncio. O sentir é que o processo começou. Se você não sentisse, é porque não havia como você sê-lo. A hora que sentiu, a porta está aberta. Então eu convido a ser. Porque muito mais bonito do que um conceito humanoide do transcendente é perceber essa vibração aqui, presente, transformadora, e brilhando, e sendo em cada um de nós. Através da meditação, meditação é uma ferramenta poderosa, mas mais do que tudo é atenção. Em que vibração eu estou? O que eu senti? O que eu decidi? O que me levou a decidir isso? Peraí. O mestre do meu mestre dizia, tudo bem você ter 100 pensamentos, mas fica de olho neles. Supervisione, não deixe eles fazerem as coisas sozinhos. Se sua mente sair pulando de assunto em assunto, segue ela. Que ela vai para cada lugar e ela decide cada coisa sem supervisão. É como se ela tivesse 6 anos de idade. Você solta uma criança de 6 anos no museu de paleontologia, aqueles dinossauros gigantes? Não. Você não solta sua atenção. Ela tem que ficar coordenada pela alma. Peraí, eu sei quem eu sou, acabei de meditar, lembrei quem eu sou. Isso vai me fazer decidir. Vem cá, atenção, aonde você está indo? Aqui, pronto. E a atenção vai te levando a decisões com ressonância desse ser interno. E aí, gente, Aranam, a sua energia vai fazendo muito mais do que o que você faz.
Eu às vezes me perguntava, como que os monges conseguem fazer tanta coisa? Não fazem. A energia vai causando uns pequenos milagres que quando você vê, tanta coisa se resolveu sozinha. Aranam. E não é que a vida fica estritamente fácil. Às vezes a vaca fugia do pasto e vinha comer nossas roupas. Estava no varal, a roupa. Aí a gente chegava e ela estava lá mascando. Então não é que a vida fica perfeita. Mas era impressionante como tudo parecia fluir. E os percalços diminuíam. Aranam. A nossa energia do campo, expandida, ia fazendo com que a vida respondesse à vibração elevada do nosso próprio ser. Se minha aura tem uma vibração elevada, o universo aceita criar para mim uma vida de vibração elevada. Isso é Aranam. É isso que eu convido vocês a vibrarem e serem. Vocês existem, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui em casa, eu vou pegar um gole d'água. Consegui explicar? É muito teologia avançada? Ai, socorro. Na verdade, é teologia bem avançada, que vocês são todos semi-iluminados. Estamos em um bom caminho. Alguém quer perguntar algo? Respira. Alguém em casa quer perguntar algo? Aranam é uma palavra em Shum. Eu estou escrevendo um livro de Shum. Deve ficar pronto nos próximos 2 meses e aí a gente vai publicar. E vai fazer algum evento aqui na Natividade. Tá ficando bonito. Levei anos para conseguir anos para me sentir pronto a escrever. E agora é a hora. Shum é uma língua que é usada na meditação porque ela define estados vibratórios. Então, assim como se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que dizer, Cláudio, Rio de Janeiro, e você me encontra lá porque você sabe como chegar. Se eu quiser dizer, vamos criar um estado vibratório no qual a minha aura se expanda e a energia dela transforme o mundo, Aranam. Mas para chegar nesse Aranam, talvez a gente tenha que primeiro visitar Liu-Nasi, que é a sensação da energia está fluindo por mim infinita, e eu estou parando de resistir à energia que por mim flui, como se fosse uma grande luz, uma grande eletricidade cósmica. Liu-Nasi. Então vamos fazer uma meditação que é Liu-Nasi e depois Aranam. Era assim que a gente projetava as meditações. É uma linguagem de meditação. Bem-vindo. Oi. Sim. Os mantras de meditação transcendental do Maharishi são criados a partir de sânscrito. Eles têm uma série de mantras, talvez 200, 400, retirados das escrituras indianas. Então, vai ser um mantra de Durga, um mantra de Shiva. Cada um deles tem uma vibração. Qual é a diferença de uma palavra e de um mantra? Se eu disser batata frita, batata frita, batata frita, ela não muda a minha vibração. Se eu disser Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que se refere a um chakra e ao brilho desse chakra, da lótus brilhante, isso muda a minha vibração. E a técnica da meditação transcendental é mais complicada que isso, mas ela é muito focada em você pegar um mantra, ele tem uma vibração. E quanto mais você o repete, mais você se aproxima da vibração dele. E a vibração dele é elevadíssima. E aquilo vai tocando você. Então também é uma forma de você pegar a energia do caule, do infinito, e deixar que aquilo entre em você. A diferença é que a meditação nata que a gente fez hoje, ela é você intencionalmente mudando as energias. Respira isso, muda isso, faz aquilo. A meditação de mantra yoga, da meditação transcendental, é você ir silenciando o ego e conectando nesse mantra. Silencia a mente, conecta no mantra. Como conecta? Através de japa, de grande repetição. A cabeça vai cansando, o ego fala assim, desisto. E aí aquela energia se conecta. Mas ele também poderia usar, por exemplo, o Aranam, o Liu-Nasi, 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 Liu-Nasi.
Liu Nasi, Liu Nasi. E ele ia se aproximar daquela energia, que é diferente de Om Mani Padme Hum. Cada mantra é dado a um indivíduo, porque tem afinidade vibratória com a alma daquele ser. Será que eu consegui explicar? Obrigado. O que mais? Ele tinha perguntado como é um mantra da meditação transcendental comparado com usar esses mantras de Shum. É outra língua, mas os dois têm poder vibratório. Algo mais? Oi? Tudo bem. Como a gente faz para evitar que essas vibrações que não combinam com a gente, que elas se interrompam? Existe uma técnica, existe alguma forma de você interromper isso? Porque é fácil falar assim, não, eu quero pensar, não, isso não vai me atingir, né? Mas no dia a dia a gente tem esse grande desafio, né? Tem. Eu vou repetir sua pergunta para que as pessoas de casa ouçam. Como é que a gente pode interromper essas energias que não são nossas e, entrando em nós, acabem se tornando pensamentos? E aí a gente vai pensando em coisas que não quer, sentindo energias que não quer. Algumas nascem em nós, algumas vêm de fora. Pensamentos importados super existem. Chega alguém, diz algo ou vibra algo, aquilo entra na gente. Eu me lembro de dar uma aula há muitos anos para um aluno, de manhã cedo em São Paulo. Aí eu saí da casa dele, fui caminhando na rua e comecei a ter comportamentos que eu não tenho, gente. Uns pensamentos que eu não tenho. Aí eu parei e falei assim: peguei do meu aluno. A energia é dele, ela está me fazendo ter desejos que eu não tenho. Entendi. Olha só. É muito desafiador você falar simplesmente o não, tanto para sua atenção quanto para uma criança. Ela está ali brincando com alguma coisinha, você fala não. Ela não vai te obedecer muito bem. Mas se você pega algo melhor e dá para ela, e troca, pode ser que ela proteste no início, mas você tem muito mais chance. Por quê? A atenção não treinada, ou não muito treinada, tem dificuldade de ficar livre. A atenção tem dificuldade de ser livre. A atenção adora grudar em alguma coisa. Tá lá, aí de repente, nossa, olha o sapato dela. Nossa, olha o que eu tenho que fazer amanhã. Nossa, olha a vergonha que eu passei quando eu era adolescente, em 1997. A atenção gruda em algo. A atenção ficar livre é um estado delicioso, mas ela tem que ser treinada para ficar livre. Se você simplesmente tira do que é ruim, ela vai procurar a próxima coisa, próxima fofoca, próximo problema, próxima inquietação. Então você coloca intencionalmente a intenção em algo positivo, assim, coloquei na minha respiração. Não, estou andando na rua, eu vou olhar a arquitetura dessas casas, que décadas será que foram feitas? Não, eu estou dirigindo, eu vou prestar atenção nessa música e ver como ela me toca. Então você escolher onde põe a intenção é parecido com como antigamente tinha os LPs. Você pegava a agulha e punha na música que você queria. Se você simplesmente fala não, vai para outra música ruim. Você tem que pegar e escolher onde a sua atenção vai. E aí, gradativamente, ela começa a ficar livre. E aí é uma delícia. Mas primeiro ela fica nas coisas boas. Ela vai das ruins para as boas e aí para uma liberdade da presença. Namastê. Mais alguma coisa? Diga. Tem algumas perguntas eu acho que eu não vou falar. Você pensa que de repente a resposta pode ser como manter a energia elevada em ambientes desafiadores, como amar o próximo enquanto promove um distanciamento, que estão em momentos diferentes, e como diminuir raiva, vontade de fazer justiça quando tem uma pessoa. Então vamos lá. Como manter a sua energia pura em ambientes desafiadores? Meu mestre era meio brincalhão. Ele falava assim: quando você for lá, tente não ir. E aí, às vezes, ele olhava pra gente e ele brincava. Ele falava assim: eu não estou aqui. E realmente, você começa a se concentrar na sua energia e fazer essa própria técnica, né? É uma técnica de
Inspira o ar, visualiza uma luz saindo, você cria sua bolha, seu aquário. E aí as pessoas falando bobagem, você não interage. Tá todo mundo falando ali da desgraça e você pensando assim, nossa, que tarde bonita de outono. Então você não está lá. Era como quando meu mestre gostava, às vezes ele falava assim, vamos no shopping ver tudo que eu não preciso? Ele adorava olhar vitrine, ele tinha isso. Aí ele olhava e falava assim, ai, quanta coisa que eu posso estar desapegado. Que bênção, e ia embora. É verdade, ele era engraçado, ele gostava de olhar vitrine. E... Então a gente, às vezes, está em lugares desafiadores e é muito importante você não estar lá. Como que você começa a estar lá? Alguém vai conversar com você, você olha no olho, começa a trocar energia, aí ela te conta como é lá, você, pronto, grudou. Você começa a aterrissar. Se você não conecta naquela energia, se está todo mundo olhando, olha aqui, é a sala da diretoria, e você está olhando e falando assim, que bonito esse carpete. Aí eles falam aqui, que é um grande banco onde as decisões são tomadas, e você pensa assim, onde será que eles cortam o cabelo? E você respira, esses seres, onde que foram as encarnações anteriores deles, né? Que karma será que esse aqui tem? Nossa, eu, hein? Você não está lá. E não se preocupe, porque você vai conseguir ainda interagir. Que as pessoas são ultra repetitivas. Quando alguém quiser falar com você, primeiro que se for algo da tua verdade, você está protegido. Você tem dharma, isso não dá uma mistura energética. Segundo, que se for de falar bobagem, fica tranquilo que a pessoa vai repetir tantas vezes. E as pessoas mais gostam de ouvir elas próprias falarem do que falar com você. Então você só faz assim, né? Tá ótimo, não esteja, vai sem ir. Então esse é o primeiro ponto de como a gente se proteger da energia de locais assim, família, locais de baixa vibração, assim. Vai, mas não vai muito. Segundo ponto é como amar ao próximo quando há injustiças e manter um certo distanciamento. É isso? Ou estou misturando? Tá. Como amar o próximo com distanciamento. Nesse caminho da espiritualidade, é inevitável que a gente fique com vontade de fazer o bem. Inevitável. É uma regra, é uma lei. Você recebe e fica com vontade de dar. Você tem paz, jorra amor. Mas no início, até vir uma sabedoria um pouco maior, o que é esse bem? Fazer o bem é dar o que a pessoa quer? Tem uma criança ali de 11 anos de idade falando, eu quero dirigir o carro. Você deixa. Então, o bem, gradativamente, vai se tornando pela intuição, pela serenidade, fazer o que é certo para a alma da pessoa, não para o ego. Às vezes você vai dizer umas coisas que a pessoa vai ficar arrebentada, ela vai ficar 2 anos sem falar com você, ela vai se afastar e você acabou de fazer o bem para você, para ela. Fazer o bem não é agradar o ego, não é ser boazinha, não é ser bonzinho. É sentir na intuição com cuidado, porque ninguém te nomeou juiz corregedor do universo. Mas se você sentir que é o seu momento de fazer algo ali verdadeiro, correto, justo, claro, o bem é o bem a todos, mas é a essência de todos, e não é o desejo de todos, não é o ego de todos. Então, afastamento, proximidade. Olha, há um paradoxo quando você começa a ficar mais em paz, que tem gente que vira para você e fala assim, você ficou grosso, hein? E aí, a minha mãe às vezes fala, gente, ela fala assim, o pior é que ele é educado. Porque às vezes eu falo umas verdades e ela assim, ai, o pior de tudo é que você é educado. Mas não tive a menor intenção de ferir, mas também já não tenho a intenção de ficar numa troca ilusória e autoindulgente de alimentação egóica. Entende? Então é uma presença, é uma amorosidade, mas ela vai começando a ficar firme e silenciosa. E a gente tenta não intervir e respeitar muito. Quem sou eu para saber o caminho dos outros? Mas às vezes se passa perto de você e você precisa, sente que tem, você vai viver a sua verdade na maior delicadeza possível. E quando a delicadeza é impossível, você vai ser firme.
para o bem da essência do ser, e não para agradar o eguinho do ser. Difícil, né? Mas é assim mesmo. Como diz minha mãe, pior de tudo é que ele é educado. E a terceira? Terceira, como diminuir raiva, vontade de fazer justiça. Uma pessoa que tem prazer em fazer mal e está num contexto que isso é aceito. Como dissolver essa raiva, essa fúria que dá da nossa vontade de fazer justiça quando a gente vê alguém que faz mal e está num contexto que isso é aceito. Se você está preso nesse contexto, seja familiar, de trabalho, é um karma seu que não terminou. Existe um delay, um atraso. A gente muda de vibração, mas a gente ainda não muda de lugar. Às vezes você já mudou e fica mais uns meses ou uns anos num relacionamento que já não tem nada a ver. É o atraso entre a energia mudar e a Terra mudar. Na matéria tudo é mais lento. As coisas mudam rápido na energia. Na Terra as coisas são mais lentas. Então, se você ainda está preso nisso, é porque tem alguns aspectos seus a serem trabalhados. E especificamente, eu te sugiro trabalhar todo o espectro daquilo que na aura da gente, na energia, é a cor verde. Quando o verde está elevadíssimo, cheio de luz, ele é a energia da harmonia e do equilíbrio. Tudo é aquilo que tem que ser na medida certa para todos. Conforme as coisas se desequilibram, a energia vai ficando um verde sem luz, um verde escuro, um verde pisado, um verde misturado com lama, que é a energia da busca da harmonia que não está chegando lá. Ali deveria haver uma justiça, uma correção, um reequilíbrio, e não está havendo. Como que a gente equilibra isso? Sendo você a harmonia. Você está muito exposto ou exposta a essa desarmonia, essa injustiça, para que você decida de uma vez por todas ser a harmonia, a justiça e a clareza. A hora que você decidir isso muito firmemente em você, como uma fruta madura, você vai desplugar dessa situação. Porque não cabe você corrigir, o karma está aí para isso. E ele é muito mais eficiente que a gente. Então, se tem alguém muito próximo seu que esteja sofrendo com aquilo, talvez você tenha que intervir. Se é simplesmente uma indignação pela injustiça cósmica, a injustiça cósmica não existe de maneira permanente. A gente faz e aí volta. É que muitas vezes não é na mesma vida. Mas não há esse desequilíbrio permanente. Então, se está te irritando muito, seja você o equilíbrio, seja você a justiça, mas de dentro para fora, na sua vida. E, se necessário, proteja quem está ao redor. Mas abra mão de tentar corrigir esse ser, porque o karma é mais eficiente que você, que todos nós. Alguém mais? Eu agradeço a todas e todos, agradeço a Natividade, a Lígia, Mari, Diego, tanta gente linda. E agradeço a quem viu de casa também. Espalhem essa luz, gente. Somos portadores dela. A gente é muito mais do que imagina. Obrigado por virem. Namastê.